Então, rapaziada do nono ano, tranquilo? Olha eu aqui de novo, aqui para mais uma aulinha de Segunda Guerra Mundial, a aula 21, tá? Vou optar em não botar meu rosto aí de novo para vocês ficarem mais focados ao que eu tô mostrando aí na tela, tá ok? Então, olha só, na aula de hoje a gente vai falar da Operação Barbarossa e o Fronte do Pacífico e a guerra lá no Pacífico, tá? Não vou demorar muito aqui para começar, porque é um assunto um pouquinho mais extenso. E aí a gente precisa, né, falar sem estar muito preocupado para no final não ficar tendo que acelerar aí para a aula não ficar muito grande. Então vamos lá. Primeira coisa, você lembra, recapitulando aí as aulas anteriores, que a gente chegou ali, o Hitler expandiu pra caramba lá, né, o eixo se expandiu a beça e foi feito um acordo, né, um tratado de não agressão mútua entre a Alemanha do Hitler e a União Soviética do Stalin, certo? Ok. Então, a Operação Barbarossa é justamente a quebra desse tratado, a quebra dessa combinação de paz aí entre o Stalin e o Hitler, certo? E de que forma? Bom, ele começa a ganhar um monte de batalha, se expande pra caramba e já era arrogante. Essa arrogância dele, ele aumenta ainda mais, né, por conta das suas vitórias rápidas através da Blitzkrieg, que a gente também já comentou nas aulas anteriores, e ele decide então invadir a Rússia, né? Vou invadir a Rússia. Ele acreditava, por conta da experiência anterior dele com a Blitzkrieg, que essa guerra ia ser rápida, né? A Rússia na Primeira Guerra teve uma participação muito ruim, né? Então não se imaginava a resistência que os russos iam fazer e se imaginava que ia ser muito rápido. Então quando começou o ataque, ele abriu essas três frentes aí, tá? Saindo da Polônia aqui para Leningrado, saindo da Polônia para Moscou, aqui pelo centro, tá? Leningrado, Moscou, e a última aqui para Stalingrado, certo? E ele parte essas três frentes. E quando parte esse ataque, na verdade, a gente tinha um verão muito quente, né? As temperaturas chegando a 40 graus aí. Então o Hitler falou: vamos embora, porque antes do inverno a gente já acabou isso aí. Nos outros países foi muito rápido, questão de dias. Então ele começa o seu ataque. Então iniciou o ataque, né, nessas três frentes e foi no início avançando, tá? Só que depois ele começou a ter problemas muito ocasionados inicialmente pelo calor. O calor dava problema nos veículos, o calor começava a minar um pouco a velocidade. E o território russo é muito grande também, tá? A população russa também foi fazendo uma certa resistência, tá? Mas o que o Hitler, a gente já volta a falar sobre isso. O que o Hitler procurava, o que a Alemanha tinha como objetivos na invasão à União Soviética? Bom, primeiro, combater o bolchevismo, né? Combater aí o socialismo, o comunismo, é uma das principais bandeiras aí do hitlerismo, né, do fascismo, combater os comunistas. Então esse é um objetivo principal lá, né, pelo menos o anunciado. E depois eles tinham também objetivos estratégicos, que era controlar os recursos que os soviéticos tinham no seu território. Que recursos eram esses? Vários minérios, né? E lembre-se que a gente está numa época de guerra, então quanto mais recursos você tiver, mais tempo você consegue se manter numa guerra. Então tem os minérios, tem os cereais,
para alimentação das tropas e dos cidadãos e civis da Alemanha, e estava de olho nas reservas petrolíferas que a União Soviética tinha. Tá? Então, petróleo é importantíssimo, né? Não preciso nem comentar a importância do petróleo em qualquer época, ainda mais numa época de guerra. Então ele vai com esses objetivos definidos. Só que os soviéticos não estão de bobeira, né? Eles não estão ali esperando os alemães chegarem e saírem destruindo tudo e dominarem os soviéticos facilmente. Eles vão resistir, é a casa deles, né? Vão resistir a essa invasão. E uma das estratégias, e que foi uma estratégia que funcionou muito, embora, enfim, tenha depois consequências, precise reconstruir uma série de coisas, é a tática da terra arrasada. O que os soviéticos começaram a fazer? Toda vez que os alemães se aproximavam de uma cidade, eles recuavam. Tá? Eles recuavam. E antes de recuar, vamos te mostrar mais ou menos aqui no mapa de novo. Ó. Por exemplo, tem uma cidade aqui. Então os alemães estão chegando aqui. O que os soviéticos vão fazer? Eles vão recuar para a próxima cidade. Depois, quando os alemães estiverem chegando aqui, eles recuam para outra cidade. Depois recuam. Entendeu? Eles vão recuando. Mas antes de recuar, o que eles fazem? Eles destroem todos os recursos que os alemães podiam usar. Todos os recursos que os alemães tinham condição de usar para se manterem. Né? Para continuar avançando ou para se manter nessa batalha. E aí, plantação, água, medicamentos que porventura tivessem em hospitais, as fábricas que eles pudessem usar para produzir alguma coisa. Então eles iam destruindo tudo. Tudo. Tá? Era uma terra arrasada. Então eles não conseguiam aproveitar nada. E não só não conseguiam aproveitar nada, como ficava mais difícil de trafegar, de avançar no território, todo destruído. E eles ficavam também cada vez mais longe da sua base original. Então os recursos demoravam mais para chegar. Tá? Vamos ver se você entende aqui. Ó. Eles partem daqui. Né? Se quando chega aqui os caras destroem tudo e vão embora, eles têm toda essa distância até a última área que tem recurso para enviar para eles. Né? Aí o cara daqui avançou. E ele vai recuando. Só que eles vão... os russos vão recuando, os alemães vão avançando, mas não vão tendo nada que eles podem usar. Então, quando eles estão aqui, olha a distância que o recurso tem que percorrer para chegar até eles. Mais munição, mais alimentação, mais, entendeu? Quando eles estão aqui, estão cada vez mais longe. Então isso tudo vai dificultando a vida dos alemães. Sem contar que muitos alemães, enganados por seu líder, né, pela arrogância do seu líder, pela cegueira que o ódio fez eles alimentarem dentro deles, de só seguirem o líder, acreditaram que a guerra ia durar alguns dias, não meses e tal. A gente está no verão, então muitos foram se livrando de casacos, de mantas, de roupas que pudessem protegê-los do inverno russo. Só que a coisa foi, né, cara? Foi ficando ruim. E aí começou o período de chuva. E as estradas russas não eram como as estradas na maioria da Europa, que já eram pavimentadas, então você conseguia avançar muito rápido. Então chovia, ficava lama, o carro atolava, depois vem a neve, eles não conseguem andar na neve, porque a neve com a terra batida, que era como as estradas russas formava um lamaçal, e o primeiro calor prejudicava os veículos, depois o frio também prejudicava os veículos, então foi virando um inferno essa invasão alemã na Rússia. Tá? E eles avançam, mas conseguem chegar, e eles conseguem chegar até Stalingrado. Tá? E em Stalingrado, cara, vai ter uma das piores batalhas da Segunda Guerra. Tá? Eles ficaram... os alemães chegam em novembro de 42.
Eles ficam novembro, dezembro, janeiro e fevereiro de 43. Olha quantos meses combatendo numa mesma cidade. Então os nazistas não conseguem tomar essa cidade, também não conseguem tomar Leningrado, onde eles estavam desde 41, veja bem, tá? Então foram 800 dias de resistência militar dos russos, dos soviéticos. Eles lutaram muito, né? Aqui está uma praça, a praça dos Heróis Caídos, a Praça da Estação, enfim, lá em Stalingrado, e aqui depois das batalhas, tá? Isso era uma fonte que ficou lá em pé. Então eles acabam vencendo os alemães em janeiro de 44, tá? Essa vitória que eles conseguem aí faz com que eles depois comecem a avançar rapidamente na direção de Berlim, e eles vão tomando, mas aí é uma outra história para a próxima aula. Mas eles vão para frente, vão cada vez mais chegando lá, e eles é que tomam Berlim, tá? São os russos que tomam Berlim e que, enfim, fincam a bandeira deles lá no alto do parlamento, do Reichstag. Certo? Beleza. Mas enquanto isso, também rolava uma confusão lá no Pacífico, né? Olha aqui o Japão, que também promovia um expansionismo aqui. Tá vendo? Tudo isso de vermelho são territórios que o Japão dominou. Só que os Estados Unidos, que ainda não estavam na guerra, tá? Também estavam por aqui, ó. Tá? Querendo também disputar essas áreas de influência, né? Para seus produtos, enfim, para aumentar o seu poderio, sua influência econômica e tudo mais. E os japoneses se incomodavam com essa presença americana aí. Até que os Estados Unidos então fazem um bloqueio comercial ao Japão. O Japão, para revidar, faz o famoso ataque a Pearl Harbor, certo? Né, uma base americana lá no Havaí, que eles vão meio de surpresa e destroem lá a base toda, morre gente pra caramba. É um ataque ao território americano, já que o Havaí é um território americano, né? Não é um território continental, né? Não está ali no país, ali né? Nos Estados Unidos, como a gente conhece aqui na América do Norte, mas o Havaí é um território americano. E ao atacar Pearl Harbor no Havaí, os Estados Unidos então declara guerra ao eixo, né? Declara guerra ao Japão, mas declarando guerra ao Japão, ele acaba declarando guerra aos aliados do Japão. E aí a história muda de figura, porque aí você tem a União Soviética, que não estava na guerra e foi atacada, resistiu ao ataque e começa a avançar, e os Estados Unidos, que também não estavam na guerra, e entram. E aí a Alemanha vai se dar mal, né, cara? Porque vai ter que combater esses dois países mega poderosos nessa época, que não é à toa que vão depois dividir o mundo entre eles aí em zonas de influência no capitalismo e no socialismo e comunismo. Tá? Então é isso. A gente na próxima aula vai ver aí o avanço, né, o contra-ataque dos aliados, né, liderados pelos Estados Unidos, pela União Soviética, até chegar ao fim da guerra. Beleza? Então faça os exercícios aí, cara, não deixe de fazer, tá? Porque na segunda-feira, às segundas-feiras, a gente vai corrigindo esses exercícios que eu peço para vocês fazerem, e vou tirando dúvidas, faço uma recapitulação, enfim. Estou à disposição de vocês nas lives lá da escola. Maravilha? Então um grande abraço e a gente se encontra. Valeu!